caros seguidores, salve Maria! Grande alegria vê-los conosco mais uma vez, para mais um pouco de formação católica e de oração. Pois muito bem, se arrume na cadeira e vamos ao roteiro de hoje. São Pedro foi apóstolo de Cristo, um de seus primeiros discípulos e o primeiro Papa da Igreja. As principais fontes que relatam a vida de São Pedro são os 4 evangelhos canônicos, pertencentes ao Novo Testamento, escritos originalmente em grego e em diferentes épocas, pelos discípulos Mateus, Marcos, Lucas e João. São Pedro nasceu na Betsaida, da Galileia, filho de Jonas, irmão do apóstolo André. Seu nome de nascimento era Simão, ou Simeão. Pedro era pescador e trabalhava como o irmão e o pai. Por indicação de João Batista, foi levado por seu irmão André para conhecer Jesus Cristo. E avistando Jesus que ia passando, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no falar e seguiram Jesus. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido João e que o tinham seguido. Foi ele então logo à procura de seu irmão e disse-lhe: Achamos o Messias. Foi a partir do encontro de André com Cristo que levou Simão a conhecê-lo. Foi ali, na beira do mar da Galileia, local de trabalho de Simão, um simples pescador, que Cristo o convida a segui-lo. Estando Jesus um dia à margem do lago de Genezaré, o povo se comprimia em redor dele para ouvir a palavra de Deus. Vendo 2 barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido delas para consertar as redes, subiu a uma das barcas que era de Simão e pediu-lhe que a afastasse um pouco da terra. E sentado, ensinava da barca o povo. Quando acabou de falar, disse a Simão: Vai ao mar e lança as vossas redes para pescar. Simão respondeu-lhe: Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por causa da tua palavra lançaremos as redes. Feito isso, apanharam peixes em tanta quantidade que a rede se lhes rompia. Acenaram aos companheiros que estavam na outra barca para que viessem ajudar. Eles vieram e encheram ambas as barcas, de modo que quase iam ao fundo. Vendo isso, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e exclamou: Retira-te de mim, Senhor, porque sou homem pescador. É tanto que ele como seus companheiros estavam assombrados por causa da pesca que haviam feito. O mesmo acontecerá a Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus companheiros. Então Jesus disse a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E atracando as barcas à terra, deixaram tudo e o seguiram. São Mateus 8, 11. Neste dia, a missão de Simão foi determinada: ser pescador de homens. Simão sempre esteve presente nos momentos mais importantes da vida de Jesus: transfigurado, curas, as multiplicações e outros. Em um desses momentos foi que Cristo o elegeu como Petros, que quer dizer pedra. Por isso eu lhe digo, você é Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder da morte nunca poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu, e o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Mateus capítulo 16, versículo 18 a 19. A partir deste dia, Simão assume o nome de Pedro.
Como porta-voz da comunidade, Pedro sempre foi aquele que se manifestou perante as situações. No entanto, ainda não estava pronto para compreender quais eram os planos de Deus, e por isso, em algumas situações não pensavas como Deus, mas sim como os homens. E foi a última ceia, onde ocorre a sua maior tristeza, negar o seu mestre. Disse-lhes então Jesus: Serei para todos vós uma ocasião de queda, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersadas. Mas depois da minha ressurreição, eu vos precederei na Galileia. Pedro interveio. Mesmo que seja para todos uma ocasião de queda, para mim jamais o será. Disse-lhe Jesus: Em verdade te digo, nesta noite mesmo, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Respondeu-lhe Pedro: Mesmo que seja necessário morrer contigo, jamais te negarei. E todos os outros discípulos diziam-lhe o mesmo. São Mateus, capítulo 26, versículo 31 ao 35. Após a prisão de Cristo, Pedro o seguia às escondidas, para ver o que iria acontecer. Enquanto Jesus estava sendo julgado, Pedro estava sentado no pátio. Aproximou-se dele uma das servas, dizendo: Também tu estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou publicamente nesses termos. Não sei o que dizes. Dirigia-se a ele para a porta, a fim de sair, quando outra criada o viu e disse aos que lá estavam: Este homem também estava com Jesus de Nazaré. Pedro, pela segunda vez, negou com um juramento. Eu nem conheço tal homem. Pouco depois, os que ali estavam aproximaram-se de Pedro e disseram: Sim, tu és um deles. Teu modo de falar te dá a conhecer. Pedro então começou a praguejar, jurando que nem sequer conhecia tal homem. E neste momento cantou o galo. Pedro recordou-se de que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo, chorou amargamente. São Mateus, capítulo 26, versículos 69 ao 75. Depois da pesca milagrosa, Cristo já havia ressuscitado. Confere a Pedro a dignidade suprema da hierarquia eclesiástica e confirma solenemente a promessa que lhe fez antes. Porém, antes de o constituir príncipe dos apóstolos, exige-lhe uma solene confissão de amor. E porque Pedro negara 3 vezes, era necessário que reparasse a tripla negação com uma tríplice confissão. Tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes? Respondeu ele: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe outra vez: Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe pela 3ª vez: Simão, filho de João, amas-me? Pedro entristeceu-se, porque lhe perguntou pela 3ª vez: Amas-me? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras mais moço, cingias-te e andavas onde querias. Mas quando fores velho,
estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Por essas palavras, ele indicava o gênero de morte com que havia de glorificar a Deus. E depois de assim ter falado, acrescentou: Segue-me. São João, capítulo 21, versículo 15 ao 19. Assim, Jesus quebrou a prepotência de Pedro e o preparou para a grande missão. Missão essa que Pedro assume com afinco após a partida de Jesus, no dia de Pentecostes. São Pedro, com seu primeiro sermão, levou 3.000 pessoas a receberem o batismo e presidiu a primeira comunidade cristã, dirigiu-se ao Concílio de Jerusalém e deu início a um trabalho missionário. Tendo viajado por vários povoados e se dedicando a conversões de pagãos, esteve em Samaria, Lida, Jope e Cesareia. Esteve também em Antioquia, onde, segundo alguns, teria sido bispo. Encontrou-se com São Paulo em Jerusalém e apoiou a iniciativa deste de atrair não-judeus para a fé cristã. Após esse encontro, foi preso por ordem do rei Agripa I. Foi encaminhado a Roma durante o reinado de Nero, onde passou a viver. Ali fundou e presidiu a comunidade cristã junto com Paulo. Na grande perseguição dos cristãos, criada por Nero, Pedro estava fugindo da cidade quando encontrou Jesus seguindo no caminho inverso ao dele e o questiona: Pedro, aonde vais? Assim ele compreende o que Jesus o havia falado anos antes. Outro te cingirá e te levará para onde não queres, demonstrando que ali em Roma era o lugar onde seria glorificado o nome de Cristo, como São João mesmo notou. Por estas palavras, ele indica o gênero humano de morte, com que havia de glorificar a Deus. Retornando a Roma, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, segundo o seu desejo, pois não considerava digno de morrer como seu mestre. Foi enterrado nas Colinas Vaticanas, local hoje a qual está a cidade-estado do Vaticano. Em 316, Constantino, o primeiro imperador cristão, permitiu que o bispo Silvestre I erguesse no mesmo local do santuário erguido na sepultura de São Pedro, que já serviam de sepultura para os primeiros bispos, posteriormente chamados de Papa, um grande templo cujas obras se prolongavam de 326 a 349. Para a construção do altar, o Papa indicou o local exato onde deveria ser construído em cima do túmulo de Pedro. Somente no século passado houve a confirmação, com escavações na necrópole vaticana, a localização exata do túmulo de São Pedro, embaixo do altar da Basílica. Em 1506, o Papa Júlio II iniciou a reconstrução da antiga Basílica. A princípio, tinha a intenção de preservar o edifício histórico, mas o novo projeto logo se convenceu em demoli-la e construir uma nova igreja. O altar original seria preservado. Assim, a nova Basílica de São Pedro, como a conhecemos hoje, só foi concluída em 1626. Hoje, se celebra também o Dia do Papa, que através da sucessão apostólica lembra-nos seu mandato de pastoreio universal, iniciado por São Pedro, passando por 265 papas e chegando até hoje com Francisco, aquele que conduz o barco que é a Igreja rumo a Jesus. Rezemos juntos um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória, pela intenção do Santo Padre, o Papa, para que possa ser firme pastor e anunciador do Evangelho. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. São Pedro,
rogai por nós. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, comente qual parte mais te chamou a atenção e compartilhe para os amigos. Ajude neste apostolado e leve a mensagem de Cristo a todos que lhe pedirem. Muito obrigado por sua visualização e até o próximo vídeo.